Os Estados Unidos construíram uma base militar na Guiana para proteger o território de Essequibo contra uma eventual invasão da Venezuela, o que teria a possibilidade de desencadear uma guerra na região. Pelo menos essas são as palavras de Nicolás Maduro. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, no dia 4, quinta-feira, Nicolás Maduro afirmou que bases militares dos Estados Unidos foram instaladas em área disputada com a Guiana. Que área é essa? Essa área é Essequibo. Dá aqui uma olhada no mapa para relembrar. Essequibo, vou destacar para vocês, é um território que ocupa mais da metade do atual território da Guiana. E, historicamente, é uma área disputada entre os dois países. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da história, mas já houve um momento lá na independência da Venezuela que Essequibo estava sob domínio venezuelano. Porém, no decorrer da história aí, por questões que não vale a pena mencionar agora, essa porção de terra acabou ficando sob o controle da Guiana. E é assim que ela é reconhecida internacionalmente hoje. Essequibo é oficialmente território da Guiana e não da Venezuela. Porém, nos últimos anos, depois que foram descobertas reservas petrolíferas nessa área, a Venezuela voltou suas atenções para essa região, inclusive contestando a soberania que a Guiana exerce sobre a mesma. Daí a tensão atualmente. Lembrando que no ano passado, o governo venezuelano chegou a fazer um referendo perguntando à população da Venezuela se eles concordavam ou não com a anexação do território aos domínios venezuelanos. Logicamente que o resultado, você se lembra, deu mais de 80% de pessoas favoráveis à anexação desse território. E aí a Venezuela, o governo venezuelano, vem agindo aí nos últimos tempos como se esse território fosse de fato da Venezuela. Mas vamos avançar para ficar melhor o seu entendimento e a minha explicação. Aqui, só para você ter noção de tamanho, tá? Essequibo é uma área tão significativa que é maior, por exemplo, que o território inglês, território da Inglaterra, e é maior que o próprio estado do Ceará. Então é inquestionável o valor territorial dessa área. No mesmo dia que Maduro fazia essa afirmação de que os Estados Unidos criaram uma base militar na Guiana, ele também promulgou uma lei criando um novo estado na Venezuela, justamente o estado de Essequiba. Daí uma olhada, Maduro promulga a lei que cria província da Venezuela em território da Guiana. Olha o que diz aqui um trecho dessa reportagem. A lei contempla a criação do estado de Guiana ou Guiana Essequiba, que deve ser governada da cidade de Tumeremo. O município fica no estado venezuelano de Bolívar, a cerca de 100 quilômetros de Essequibo. Além disso, a lei também proíbe a divulgação do mapa político da Venezuela sem a inclusão do território de Essequibo. Esse mapa, inclusive esse novo mapa, já havia sido divulgado pelo próprio Maduro no final do ano passado. Aqui, já apresentando a porção leste, esse território supostamente anexado pelos venezuelanos. Eu digo supostamente porque só a Venezuela assim considera, né? O mundo inteiro considera Essequibo como sendo ainda território da Guiana. Avança, olha o que disse o Maduro no momento da promulgação dessa lei. O presidente Irfan Ali não governa a Guiana. A Guiana é governada pelo Comando Sul, que é um destacamento militar dos Estados Unidos. É governado pela CIA e pela ExxonMobil. ExxonMobil é a petrolífera dos Estados Unidos que hoje explora petróleo na região de Essequibo. E não estou exagerando. Eles controlam o governo e a oposição, controlam totalmente as forças de defesa guianesas e também as forças policiais, disse aí Nicolás Maduro. A Guiana, por sua vez, não reconhece nada disso que ele afirmou. E após a aprovação da lei, ainda lá em março, só para esclarecer, a lei foi aprovada pelo Congresso da Venezuela em março e foi promulgada agora na última semana pelo presidente Maduro. A Guiana, então, expressou grave preocupação ao considerar que incorre em uma violação flagrante da sua soberania. Então, só para deixar claro, qual é a mudança prática que essa nova lei e que essa postura do governo venezuelano traz para o território de Essequibo? Mudança nenhuma. Na prática, Essequibo continua sendo um território da Guiana controlado pela Guiana. Já já você vai entender então o porquê de o presidente venezuelano estar agindo dessa forma. Agora voltando a falar sobre essa base militar dos Estados Unidos.
Oficialmente, não há base militar nenhuma, tá? Oficialmente, os Estados Unidos não confirmam a construção dessa base e nem mesmo Nicolás Maduro apresentou provas da existência dessa base. O que não quer dizer que Estados Unidos e Guiana não tenham uma proximidade militar muito grande, pelo contrário. Dá uma olhada na manchete, de dezembro do último ano, pouco tempo depois da realização do referendo que aprovou pela Venezuela a anexação de Essequibo, os Estados Unidos realizaram, em conjunto com as Forças Armadas da Guiana, exercícios militares. É o que diz aí a manchete. Estados Unidos anunciou manobras militares na Guiana após Venezuela aprovar a anexação de Essequibo. Olha um trecho aqui desse subtítulo. Segundo o especialista, o movimento dos Estados Unidos serve para dissuadir, ou seja, tirar de ideia Nicolás Maduro de tentar ocupar Essequibo. Então o recado à época era mais ou menos assim: ô Nicolás Maduro, não vem mexer com o território de Essequibo, que pertence à Guiana, porque nós, Estados Unidos, estamos com eles. Então, se você vier com qualquer aventura militar aqui sobre a Guiana, saiba que você terá que enfrentar o poderoso exército dos Estados Unidos. Então, o recado é mais ou menos esse, o recado dado pelos Estados Unidos. Além disso, eu lembro ainda que o próprio governo brasileiro não tem interesse nenhum numa eventual guerra entre Venezuela e Guiana, pela posse e controle desse território de Essequibo. Tanto é que no ano passado mesmo, o Exército Brasileiro já havia anunciado o envio de soldados e de inúmeros equipamentos militares para a fronteira da Guiana com o estado de Roraima. Dá uma olhada aqui no mapa. Aqui está Essequibo, beleza, está aqui destacado para vocês. Aqui o estado de Roraima e a oeste a Venezuela. Por que a necessidade de reforçar o patrulhamento dessas fronteiras? Isso tem a ver com uma questão geográfica do local. Numa eventual invasão militar da Venezuela, aqui sobre o território de Essequibo, dificilmente essa invasão se daria pela fronteira direta entre os dois países. Por quê? Porque essa região norte aqui de Essequibo é uma região de floresta preservada, floresta amazônica muito densa, é uma área que não tem estradas, é uma área de relevo acidentado, então seria extremamente difícil a movimentação de tropas por essa região. Então, o caminho mais provável de uma invasão militar da Venezuela sobre Essequibo seria passando por Roraima, passando pelo território brasileiro, onde estão as estradas, onde há uma infraestrutura melhor. E aí isso tem que ser combinado antes com o governo do Brasil. E aí o Brasil já falou que não concorda com uma anexação, com um conflito na região e que, portanto, pelo território brasileiro, inclusive um comandante do exército já falou, pelo Brasil, Nicolás Maduro não passa. E aí você talvez se questione, né? Mas, Gabriel, o atual governo do Brasil não é simpático a Nicolás Maduro? Sim, uma coisa é os dois governos terem uma certa identidade ideológica. Outra, completamente diferente, é o governo brasileiro apoiar qualquer tipo de aventura militar do Maduro sobre a Guiana. Isso não interessa ao Brasil. Até porque, se eventualmente for deflagrada uma guerra, nesse caso aqui, isso demonstrará, entre outras coisas, a incapacidade do Brasil, como principal liderança da América do Sul, em evitar conflitos como esse. Então isso seria muito ruim para a imagem do Brasil. Então daí o Brasil não ter interesse nenhum em apoiar Maduro nessa loucura. E aí um outro questionamento que é passível de ser feito é o seguinte: mas será que Maduro quer mesmo conquistar por meio da força esse território? Olha só o que o governo brasileiro disse sobre essa fala de Maduro de uma base dos Estados Unidos aqui na Guiana, aqui na América do Sul. Brasil vê bravata eleitoral de Maduro em menção à base militar americana. Governo brasileiro evita polêmica com Caracas e atribui declarações à agenda eleitoral venezuelana. Pessoal, em suma, o que está acontecendo então? Pelo menos é essa uma interpretação que muitos dos especialistas em Venezuela afirmam. Que, na verdade, Maduro não vai fazer nada do ponto de vista militar com relação a Essequibo. Por que então todo esse auê, todo esse barulho? Porque a gente sabe que esse ano é ano de eleições na Venezuela. E as eleições na Venezuela não são nada democráticas. O mundo inteiro está cansado de saber disso. E aí o Maduro, muito sabiamente, de maneira aí muito astuta, ele cria um outro problema. Ele fala, não, deixa eu desviar o foco das eleições, deixa eu então criar um problema aqui, que desvia a atenção do mundo para as eleições do meu país.
E aí ele fala de uma possível invasão em Essequibo, ele fala da criação de uma base militar dos Estados Unidos, até porque quando ele fala isso, ele acaba conquistando mais apoio dentro da própria Venezuela. É como se ele dissesse assim, ó, povo venezuelano, estamos sendo ameaçados pelo imperialismo dos Estados Unidos. Se é que ainda tem alguém que cai nessa lábia dele, né? Provavelmente tem. Mas quando ele cria essa ideia do inimigo externo, é uma estratégia usada aí por muitos líderes mundo afora, quando ele cria essa ideia de inimigo externo, ele tenta com isso conquistar mais apoio internamente. Então, primeiramente, ele desvia o foco de atenção das eleições e aí cria uma forma de estabelecer um inimigo externo e um discurso mais ou menos assim: povo da Venezuela, precisamos nos unir, porque o inimigo externo quer nos dominar. Algo mais ou menos assim. Mas aí eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acha que Nicolás Maduro vai sim, em algum momento, utilizar a força militar para invadir a Guiana e tomar o território de Essequibo? O governo do Brasil adota uma postura correta ao não apoiar qualquer tipo de aventura de Nicolás Maduro em relação a esse tema? Escreve aí para mim nos comentários, diga o que achou do vídeo e, se gostou, deixa o like e não esqueça também de contribuir, se quiser e puder, financeiramente para o canal. Dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Te espero no próximo, um forte abraço e até lá. Valeu!